بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظه عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وأنهم قالت: قلت يا رسول الله إني لعالم أشد آية في كتاب الله عز وجل. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: أما علمت يا عائشة أن مسلم تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافى بأسوأ عمله ومن حسب عذب. قالت: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلكم العرض يا عائشة ومن نوقش الحساب عذب. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال أخبرنا ابن أبي مليكة. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa sequência do capítulo Janaza, procedimentos fúnebres, abordamos na lição passada as dificuldades que afligem o crente. Falamos concretamente acerca do consolo ao doente pela paciência na doença. Portanto, hoje vamos falar de mais algum hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam traz o consolo para o crente nos momentos difíceis, até que o hadith vem sobre o mesmo capítulo, em que toda dificuldade que o crente enfrenta, independentemente da situação que ele estiver a passar, seja através de um pecado que ele tenha praticado ou não, sendo crente, passando dificuldades, Allah subhanahu wa ta'ala, através daquela dificuldade, perdoa os seus pecados ou pode estar a elevar os seus graus no paraíso e provavelmente, se isso perdurar por um tempo, ele poderá chegar o dia da Qiyamah com os pecados completamente perdoados pela paciência exercida aqui no dunya, mediante a dificuldade que ele enfrentou. Vamos aqui ver o hadith que foi narrado por Aisha radiyallahu anha. Ela diz que eu disse ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, eu conheço o versículo mais severo do livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: qual é este versículo, ó Aisha? Então ela mencionou o versículo do Coran: Man ya'mal su'an yujza bih. Allah diz: aquele indivíduo que praticar uma má ação, ele será retribuído por esta má ação. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu explicando este versículo: não é isso que estás a entender, ó Aisha. Não quer dizer se você estiver a fazer pecado, Allah vai te recompensar pelo pecado que você está a praticar. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou: ó Aisha, أن المسلم تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافى بأسوأ عمله. O crente, por vezes, uma dificuldade ou um espinho lhe aflige o crente, atinge o crente. E esta dificuldade que lhe é alcançado é o motivo de uma retribuição, ou por outra, o pecado que ele cometeu é expiado, é perdoado por causa desta dificuldade que lhe alcançou. Invertendo a situação, o pecado que ele praticou, conforme o versículo que está a falar, o pecado que ele praticou será apagado por causa de uma dificuldade que ele está a enfrentar. Qualquer que seja a dificuldade, até aquele espinho que lhe picou, aquele stress que lhe afligiu, aquele cansaço, qualquer que seja a dificuldade que tenha lhe alcançado, então será um motivo dos seus pecados, as más ações serem cobertas por esta dificuldade, ou esta dificuldade ser como consequência de uma má ação que ele praticou e é motivo dele ser perdoado os seus pecados. E o profeta diz: وَمَنْ حُسِبَ عُذِّبَ. E aquele que for levado à prestação de contas severa, ele será castigado.
Aisha radiallahu anha diz ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, mas Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Allah diz quanto aos crentes, os crentes terão uma prestação de conta fácil. Como é que aquele que tiver que prestar contas, ele será castigado? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Aisha, aquilo não é prestação de contas, aquilo é simplesmente a apresentação, aquilo é simplesmente você vai receber, não é, o seu livro e vai apresentar que está aqui as ações que eu fiz, sem ter que ir para uns detalhes daquilo que você praticou, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ نُقِشَ الْحِسَابِ عُذِّبَ. Aquele que tiver que ser passado pente fino na sua prestação de contas, este indivíduo será castigado. Portanto, qualquer dificuldade que nós enfrentamos é o motivo dos nossos pecados serem perdoados, e os ahadíces também confirmam o facto de que não só as dores, os testes, as dificuldades, as doenças sofridas neste mundo, mas também a agonia da morte, o castigo da sepultura, as condições difíceis no dia do juízo final, para alguns crentes, serão a causa da expiação dos seus pecados, enquanto que para os outros serão a fonte de elevação da sua posição no Akhira, da sua posição no dia do juízo final. Em consequência de uma parte, não é? Ou por outra, dizendo, em consequência disso, uma parte dos crentes sairá absolutamente limpa de todos os pecados e entrará no paraíso sem qualquer dificuldade. Portanto, a dificuldade que tenha passado na vida mundana servirá como o meio de expiar os pecados que ele enfrentou, e perante Allah subhanahu wa ta'ala ele estará limpo e terá acesso ao paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.